O autodiagnóstico que mais me lembro de ter ouvido em consultório não existe oficialmente. Apesar de o nome Síndrome do Impostor não estar impresso nos índices dos manuais psiquiátricos, não quer dizer que não exista. Trata-se de uma condição da qual a pessoa é acometida por um sentimento de inadequação e fracasso, apesar de evidências contrárias. Seja pelos traços inatos de perfeccionismo ou mesmo pelo hábito de comparação, o impostor acredita que nada do que faz é suficiente. Teme, portanto, ficar abaixo de uma suposta linha da mediocridade. Mas como e por que a síndrome do impostor se relaciona com o filme O Homem dos Sonhos, de 2023? É essa pergunta que eu vou responder nesse ensaio. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, lembrando que a análise contém spoilers. Em Um Homem dos Sonhos, os personagens citam o psiquiatra e teórico da psicologia Carl Gustav Jung por diversas vezes, então nada mais justo do que utilizar as lentes teóricas analíticas para compor o argumento deste ensaio. Jung, em A Natureza da Psique, define o sonho como uma autorrepresentação em forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. Jung se refere tanto ao inconsciente pessoal e aos conflitos reprimidos de uma pessoa, quanto ao coletivo, que, segundo o próprio, compreende toda a vida psíquica dos antepassados desde os seus primórdios. Ele notou que certos símbolos, chamados também de arquétipos, apareciam com recorrência nos sonhos das pessoas. Um dos arquétipos essenciais é o da sombra, símbolo dos aspectos negados e rechaçados da personalidade de uma pessoa. Este arquétipo integra o sistema topográfico proposto por Jung e se manifesta com frequência em sonhos. Mas como isso se relaciona ao filme e à síndrome do impostor, você deve estar se perguntando. E a resposta é simples. Em Homem dos Sonhos, Paul Matthews é a representação da sombra de muitas pessoas. Muita gente associa a palavra sombra ao substantivo assombração, do qual ela parece derivar. A partir dessa associação, tendem a imaginar o arquétipo com a forma de Fred Krueger em vez de Paul Matthews. Mas em uma sociedade onde a ideia do sucesso está atrelada à construção de uma persona idealizada, muita gente prefere ser atacada por um monstro a se parecer com o protagonista do filme. Se ele é ou não fracassado, vai da interpretação subjetiva de cada pessoa sobre o assunto, mas Paul se enxerga assim e o motivo é que ele não consegue atingir seus objetivos profissionais e matrimoniais. O professor flerta com a síndrome do impostor uma vez que ele se sente fracassado e incapaz, apesar de bem-sucedido em sua vida profissional e pessoal. Ele é um bom professor, marido e pai, mas essa sensação de não ser bom o suficiente é evidente em suas interações e pensamentos ao longo do filme. Ele deseja ser validado como relevante pela sua esposa, ex-namorada, alunos e filhas. O sentimento de fraude é uma visão pessoal e parcial que destoa da imagem que ele pretende mostrar ao mundo. As pessoas que enxergam em Paul a imagem de um homem fracassado são as mesmas que sonham com ele, ou seja, seus alunos, suas filhas e até mesmo os conhecidos do meio acadêmico. Até as pessoas que sonham sem conhecê-lo interpretam como um símbolo do fracasso ao qual não desejam se associar. Em outras palavras, Paul é a sombra de muita gente, inclusive dele mesmo. Mas algumas pessoas não sonham com Paul. É o caso de Janet, sua esposa, e de Brett, o diretor da escola. O fato de Paul não estar presente nos sonhos dessas pessoas significa que estes não o interpretam como um símbolo de fracasso. Afinal, Janet o escolheu como marido e Brett como professor responsável para lecionar na escola da qual tem o comando. Inicialmente, Paul aparece como uma figura neutra nos sonhos, que não reage mesmo em cenários de perigo. Ele aparece nos pesadelos, mas não é o pesadelo. Como Paul representa a sombra dessas pessoas, sua não reação representa o medo que elas possuem de serem indiferentes diante dos obstáculos da vida. Mas tudo muda depois que o Paul se torna a fonte do pesadelo das pessoas que sonham com ele. Essa mudança acontece porque essa versão sombria do Paul representa o confronto e a integração com a sombra. Para Jung, essa integração é chamada de processo de individuação e é uma batalha interna que no filme é levado para um contexto externo que faz analogia a questões
expressões comuns aos tempos atuais. A cultura do cancelamento e o consumismo são fenômenos sociais que afetam nossos processos subjetivos e simbólicos. Eu já fiz um vídeo técnico explicando a cultura do cancelamento a partir de uma abordagem mais comportamental que eu vou deixar no card acima, mas agora eu quero analisar o fenômeno por lentes junguianas. Considere, por exemplo, o caso de um cancelador. Ele pode não estar ciente de seus preconceitos arraigados, intolerâncias ou até mesmo de seus comportamentos moralmente questionáveis. Ao se concentrar em apontar e criticar as falhas dos outros, o cancelador pode não perceber que está projetando suas próprias inseguranças, evitando assim o confronto com os aspectos que residem nas profundezas do seu inconsciente, encapsulados no arquétipo da sombra. É o que acontece quando os alunos percebem que Paul não é só uma piada, mas um pesadelo. Quando percebem que podem ser mais parecidos com ele do que se dão conta, decidem arranhar seu carro. Eles iniciam uma caça às bruxas ao homem dos sonhos, ou seja, às suas respectivas sombras. Outro fenômeno que o filme explora é o do consumismo, colocando a internet como uma representação moderna do inconsciente coletivo. Os usuários de redes sociais são bombardeados por símbolos e narrativas que os fazem comprar não apenas produtos físicos, mas promessas que dialogam com seus medos mais íntimos, ou seja, com as suas sombras. E o Paul simboliza a personificação desse sujeito fracassado que alguns coaches e líderes empresariais utilizam como gatilho para ativar o sentimento de medo em potenciais clientes. Não quer se parecer com este homem? Compre o meu curso e aprende a socar o fracasso e a mediocridade. Além disso, o bracelete que faz com que as pessoas se comuniquem com outras em sonhos promete inserir propaganda nas fantasias pessoais. Não é quase isso que já acontece em redes sociais como o Instagram e o próprio YouTube? Quando um usuário adentra o imaginário de outra pessoa, ou seja, dos seus conteúdos, ela é imediatamente interrompida por comerciais. Mas voltemos ao longa. No fim, quase todos se esquecem de Paul e ele vira uma subcelebridade. Além disso, pede à esposa e compra o tal bracelete para tentar reconquistá-la, modelando um sonho erótico que Janet já tivera, do qual ambos vestiam fantasias de um Halloween passado, e ele a salvava de ser queimada em uma fogueira. Quando faz isso, Paul tenta construir uma narrativa fantasiosa que não condiz com sua essência. Sua interpretação pessoal de seu sentimento de fracasso ocorre a partir da não concretização de objetivos externos, dos quais ele jamais tem controle. Ou seja, no final ele volta a cair na mesma armadilha de sempre. Ao invés de enfrentar sua insegurança e seus sentimentos de inadequação, concentra-se em manipular o ambiente externo, no caso, os sonhos da esposa, na esperança de recuperar o status de marido. O fracasso não se dá pelo controle do outro, mas sim pela falta de aceitação e integração dos aspectos internos e emocionais. Paul Matthews, portanto, é incapaz de lidar com uma verdade irrefutável. A individuação, isso é, a integração da sombra, só pode ser alcançada a partir da aceitação genuína de quem somos, incluindo nossas vulnerabilidades e imperfeições. No fim, o impostor era quem Paul Matthews tentava ser, e não quem ele de fato era. E se você puder e quiser apoiar o canal e assim ter acesso a textos e podcasts exclusivos, considere me apoiar no apoia.se/Minutos de Sanidade. E qual foi a sua interpretação do filme? Deixe nos comentários. Além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.